Você já sentiu que estava gritando e ninguém ouvia? Que acordava todo dia com um nó no peito, olhando para a porta e pensando se hoje seria o dia em que tudo daria errado de novo? Eu sei como é viver com medo dentro da própria casa, com o coração acelerado por um barulho, por uma mensagem, por um carro que passa devagar na rua. Essa história que eu vou te contar não é sobre outra pessoa lá longe. É sobre você, sobre mim, sobre a sua vizinha, sobre a amiga que sorri no trabalho, mas chega em casa e trava a porta 3 vezes. É sobre um silêncio que dói. E sobre o dia em que esse silêncio resolve falar. Antes da gente entrar nessa história, eu quero te pedir uma coisa simples e verdadeira. Se você sentir que esse relato toca em alguma parte da sua vida, deixa o seu like aqui. Isso não é vaidade, não é número. É um sinal. É uma forma de dizer para o algoritmo, para o mundo, que histórias reais precisam chegar em mais mulheres que hoje estão caladas, que acham que não tem saída. Se inscreve também, porque toda semana eu trago uma história que pode ser o empurrão que faltava para alguém respirar de novo. E se você conhece alguém que precisa ouvir isso, manda para ela. Às vezes a gente salva uma vida só compartilhando coragem. Agora respira comigo, porque o que você vai ouvir não é fácil, mas é necessário. Eu vou te levar para dentro de dias que parecem longos demais, de noites que não terminam, de decisões que pesam no corpo inteiro. Mas também vou te mostrar que existe caminho, que existe lei, que existe recomeço. E que quando a gente decide não desistir, o mundo começa a se mexer junto. Fecha os olhos por um segundo e imagina. E se fosse com você? Amanda tinha 34 anos e um costume que ninguém percebia. Ela contava os passos da sala até a porta. Eram 9. 9 passos entre ela e a rua, 9 passos entre ela e a chance de correr. Ela sabia de cor porque já tinha ensaiado na cabeça 1000 vezes. Ela era professora de reforço escolar. Morava em Jales, interior de São Paulo, e tinha um sorriso que acalmava qualquer criança. Usava o cabelo preso num coque rápido, óculos de armação fina e uma blusa de algodão que ela repetia porque era confortável, não porque gostava. Amanda carregava olheiras que o corretivo não escondia e um medo que aprendeu a vestir como segunda pele. O nome desse medo tinha RG, endereço e um histórico. Chamava-se Bruno. Eles ficaram juntos 4 anos. No começo, ele era o cara que buscava no trabalho com chocolate, que mandava mensagem de bom dia com figurinha boba que dizia que ela era a mulher da vida dele. E ela acreditou, porque quando a gente está carente de cuidado, qualquer migalha parece banquete. Os primeiros gritos vieram disfarçados de ciúme. As primeiras portas batidas vieram como amor demais. O primeiro empurrão veio com um pedido de desculpa e um buquê no dia seguinte. E a gente vai se acostumando com o inaceitável quando ele vem em doses pequenas. Você já passou por isso? Amanda passou. O problema, claro, chegou quando ela tentou terminar. Bruno não aceitava, não. Ele aparecia no portão da escola, mandava 30 mensagens em 10 minutos, ligava de números diferentes. Uma noite, ele entrou no quintal pulando o muro. Disse que só queria conversar. Conversa que terminou com o braço dela roxo e um vaso quebrado na sala. No dia seguinte, Amanda foi até a delegacia. Tremia tanto que a caneta escapou da mão 2 vezes. Ela conseguiu a medida protetiva. O papel dizia que ele não podia se aproximar, não podia ligar, não podia mandar mensagem. No papel. Porque na vida real, Bruno mandou flores com um bilhete. Depois mandou um amigo. Depois passou de carro na rua dela às 11 da noite, devagar, só para ela ver que ele estava ali. E se fosse com você? Você confiaria no papel? Você voltaria na delegacia. Você ouviria alguém dizer que ele descumpriu e que isso é grave. Amanda ouviu. E mesmo assim, ele continuou. Teve uma tarde em que ele apareceu no supermercado. Encostou no carrinho dela e sussurrou que ela não ia escapar dele nunca. Ela largou as compras e saiu chorando, com o coração na boca, com as mãos geladas. Você sente isso agora? Esse frio na barriga é real. Amanda começou a dormir com a luz acesa. Colocou um armário atrás da porta. Combinou com a vizinha Dona Lúcia um código. Se a luz da varanda piscasse 3 vezes, era para chamar a polícia. E a luz piscou. 2 vezes em um mês. Na segunda, Bruno quebrou a janela da área de serviço. Não entrou porque o cachorro da Dona Lúcia fez um escândalo. A polícia foi, fez o boletim, levou ele. Soltaram. E ele voltou a rondar. A medida protetiva virou piada na boca dele.
Ele dizia que papel não segura homem. Dizia que a justiça era lenta e que ela ia cansar antes. E por um tempo, ele quase teve razão. Porque Amanda cansou. Cansou de repetir a história, de mostrar os prints, de ouvir que precisava ter paciência. Cansou de sentir que o sistema falhava justamente quando ela mais precisava que funcionasse. Você já se sentiu assim? Com raiva e com vergonha ao mesmo tempo. Com vontade de sumir só para o problema sumir junto. Foi num domingo que tudo mudou. Ela estava na igreja, porque mesmo com medo, ela buscava um pouco de paz. Uma voluntária do Centro de Apoio à Mulher sentou do lado dela e perguntou se estava tudo bem. Amanda disse que sim, no automático. A mulher tocou a mão dela e disse que não precisava mentir ali. Disse que existia um núcleo especializado, que tinha defensoria, que tinha botão do pânico, que tinha agora um projeto novo com tornozeleira eletrônica para agressor que descumpre medida. Amanda ouviu a palavra tornozeleira e sentiu um estalo. Não era sobre prender ele na casa dela. Era sobre o Estado vigiar ele. Era sobre tecnologia trabalhando para que o papel virasse realidade. Na segunda-feira, ela criou coragem e foi. Levou tudo. Prints, boletins, fotos do braço, o nome das testemunhas, o endereço da mãe dele, o lugar onde ele trabalhava. Contou tudo de novo com a voz falhando, mas contou. E dessa vez foi diferente. A delegada olhou no olho dela e disse que chega. Que histórico de descumprimento não era detalhe, era critério. Que ela ia pedir a fiscalização eletrônica com urgência. Que o Ministério Público estava junto. Que a rede de proteção ia ser acionada. Amanda saiu de lá sem saber se acreditava, mas saiu com um protocolo na mão e um contato no celular. Um número que ela podia chamar a qualquer hora. Os dias seguintes foram de tensão crescente. Bruno descobriu que ela tinha ido de novo e surtou. Mandou áudios dizendo que ela ia se arrepender, que ia acabar com a vida dela, que ninguém ia proteger ela para sempre. Amanda gravou tudo. Levou na delegacia. A equipe acelerou. Em 48 horas, o juiz deferiu. A tornozeleira eletrônica foi instalada. E não foi só isso. O aparelho dele tinha um raio de exclusão. Se ele chegasse a menos de 500 metros da casa dela, do trabalho dela, da escola onde ela dava aula, o sistema disparava um alerta na hora para a central de monitoramento. E se ele insistisse, a viatura mais próxima era acionada. Amanda recebeu um dispositivo também, parecido com um celular simples, com um botão. Se ela se sentisse em perigo, apertava e a localização dela ia direto para a polícia. Pela primeira vez em anos, ela dormiu com a luz apagada. Não dormiu a noite inteira, porque o corpo demora para entender que o perigo se afastou. Mas dormiu. A reviravolta veio numa quinta-feira de chuva. Bruno bebeu, brigou no bar e decidiu que ia provar que ninguém mandava nele. Entrou no carro e dirigiu até a rua de Amanda. Ele sabia da tornozeleira. Ele só não acreditou que funcionava. Quando ele cruzou o perímetro, o telefone da central acendeu. A viatura que fazia ronda no bairro recebeu o alerta em menos de um minuto. Amanda estava jantando um miojo porque o estômago ainda não aceitava comida direito. O dispositivo dela vibrou. Uma mensagem automática disse que o agressor tinha violado a zona de exclusão e que a polícia estava a caminho. O coração dela foi para a boca, mas era um medo diferente. Era medo com rede embaixo. Em 3 minutos, ela ouviu a sirene. Ouviu a freada. Ouviu a voz no megafone. Viu pelo vitrô da sala os giros da luz vermelha na poça d'água da rua. Bruno foi abordado a 2 quadras da casa dela. Tentou argumentar, tentou dizer que só estava passando, tentou dizer que era perseguição. A tornozeleira não argumenta. O GPS não mente. Ele foi preso em flagrante por descumprimento de medida protetiva com monitoramento eletrônico. E dessa vez não saiu no dia seguinte. Você respira junto comigo agora, porque é nesse momento que a história fecha a garganta e abre um espaço no peito. Amanda não gritou, não comemorou, não fez festa. Ela sentou no chão da cozinha e chorou por 20 minutos. Chorou o medo atrasado, chorou os anos perdidos, chorou de alívio. Depois levantou, lavou o rosto e ligou para a mãe. Disse só uma frase: Mãe. Funcionou. A palavra que ela mais tinha medo de dizer era denúncia. A palavra que ela mais precisou dizer era denúncia. E a palavra que salvou ela foi denúncia com apoio institucional forte. Repete isso na cabeça. Denúncia com apoio institucional forte. Porque não é só sobre ter coragem. É sobre ter para onde correr quando a coragem acaba. É sobre ter uma rede que segura quando a perna treme. É sobre o Estado fazer o que o papel promete.
Os meses seguintes foram de reconstrução. Não foi mágica. Não foi filme com final em 2 minutos. Foi processo. Amanda fez terapia no Centro de Referência da Mulher. Descobriu que tinha síndrome do pânico. Descobriu que não era fraca, era sobrevivente. Voltou a dar aula sem olhar para o portão a cada 5 minutos. Voltou a usar brinco, porque antes ela evitava qualquer coisa que fizesse barulho e chamasse atenção. Voltou a comer direito. Voltou a rir de verdade quando uma aluna contou uma piada ruim. O dispositivo ficou com ela por um tempo. Depois foi recolhido porque o risco diminuiu. A tornozeleira saiu do Bruno só quando ele progrediu de regime, muito tempo depois. E com outras restrições. Ele tentou mandar recado por terceiros. A rede avisou, registrou, juntou. Cada tentativa virava prova. Cada prova virava proteção. Teve um dia que marcou tudo. Amanda foi chamada para falar numa roda de conversa na escola. As professoras queriam entender como ajudar alunas e mães. Ela foi com um papel na mão, mas largou o papel. Olhou para aquelas mulheres e disse: Eu achava que denunciar não servia para nada, porque ele descumpria. Eu achava que eu ia morrer esperando o sistema funcionar. E eu quase desisti. Mas eu não desisti. E quando eu não desisti, o sistema foi obrigado a me enxergar. E quando ele me enxergou, ele funcionou. Não foi perfeito, não foi rápido, mas foi. E se eu tivesse parado na segunda vez, eu não estaria aqui. Então, se você está na primeira, na segunda, na terceira tentativa, não para. Junta a prova, conta para alguém, vai na delegacia, procura a defensoria, procura o centro de referência, pergunta sobre medida protetiva, pergunta sobre botão do pânico, pergunta sobre tornozeleira. Pergunta até alguém responder. Porque tem gente preparada para responder. E tem lei para te proteger. A sala ficou em silêncio. Depois veio o barulho de unha batendo na mesa, de pé arrastando, de choro engolido. E depois veio a fila. 3 mulheres vieram falar com ela no fim. 3. O ponto mais forte da história não foi a prisão. Foi a decisão que Amanda tomou antes da prisão. Foi quando ela estava no quarto, com a mala na mão, pensando em fugir da cidade, largar tudo, sumir sem deixar endereço. Ela já tinha até escrito a carta de demissão. Só que ela parou, olhou para o espelho do guarda-roupa e falou em voz alta: Se eu fugir, ele vence. Se eu fugir, eu ensino para as minhas alunas que a gente corre quando o medo grita. E eu não quero ensinar isso. Eu quero ensinar que a gente enfrenta com a lei na mão. Ela desfez a mala. No dia seguinte, foi na delegacia. E foi essa decisão, silenciosa, sem plateia, que mudou tudo. Porque a grande virada não é quando o outro cai. É quando a gente levanta e ela levantou. Mesmo tremendo, mesmo sem certeza, mesmo com a voz falhando. Ela levantou. E o mundo levantou junto. As consequências vieram em camadas. A primeira foi prática. Bruno foi condenado. A pena dele considerou o descumprimento reiterado, as ameaças, a invasão. A tornozeleira virou prova no processo. Os alertas viraram relatório. A justiça viu que não era um caso isolado. A segunda camada foi emocional. Amanda descobriu que tinha rede. A dona Lúcia virou família. As colegas de trabalho fizeram escala para buscar ela na escola. O núcleo da mulher ligava toda semana. Ela não estava sozinha. E quando a gente descobre que não está sozinha, o medo perde metade da força. A terceira camada foi social. A história dela chegou na Secretaria de Segurança da cidade. Virou exemplo em treinamento. Virou dado. Virou argumento para ampliar o programa de monitoramento. Uma mulher que não desistiu fez o serviço melhorar para a próxima que viesse. Você entende o tamanho disso? A sua atitude hoje protege alguém amanhã. A transformação dela foi clara. Amanda entrou na delegacia como vítima. Saiu de lá como cidadã. Entrou na terapia com culpa. Saiu com responsabilidade. Entrou no processo com vergonha. Saiu com voz. O que ela aprendeu? Que medida protetiva não é favor, é direito. Que descumprimento não é normal, é crime. Que rede de apoio não é luxo, é estrutura. Como ela mudou. Parou de pedir desculpa por existir. Parou de abaixar o volume da própria vida para não incomodar quem agride. Começou a ocupar espaço. E o que isso significa? Significa que a denúncia é o começo, não o fim. Significa que desistir é o que o agressor quer. E a gente não dá para ele o que ele quer. A gente dá para ele a lei. A mensagem que fica é simples e é dura. O sistema falha, sim. A gente sabe.
Tem delegado que não entende, tem escrivão que atende mal, tem juiz que demora, tem audiência que remarca. Mas o sistema só melhora quando a gente obriga ele a funcionar. E a gente obriga registrando, insistindo, voltando, levando prova, chamando a defensoria, acionando o Ministério Público, falando com a imprensa se for preciso. A gente obriga ocupando os espaços que foram feitos para nos proteger. E quando uma mulher não desiste, ela abre a porta para 10. Amanda abriu. Agora é a sua vez de segurar a porta aberta para a próxima. Então anota isso no seu coração. Denunciar é ato de amor próprio. Medida protetiva é escudo, não é enfeite. Descumpriu, liga, registra, mostra. Tecnologia existe para servir a gente, cobra. Rede de apoio é remédio, toma. E se te disserem que não vai dar em nada, responde que já deu. Porque você está aqui, inteira, tentando. E tentar é o primeiro passo de vencer. Você não é exagero. Você não é louca. Você não está sozinha. E a sua vida vale toda a briga do mundo. Agora me conta aqui nos comentários. Você já passou por algo parecido? Você conhece alguém que precisa ouvir isso? De onde você está assistindo? Escreve: Eu sou de tal cidade e eu não vou desistir. Escreve: Eu estou com medo, mas vou na delegacia amanhã. Escreve: Eu consegui e hoje eu ajudo outras. Porque quando a gente divide a dor, a gente multiplica a força. E quando a gente multiplica a força, a gente muda a história. A sua, a minha, a nossa. E essa história não termina aqui. Ela continua toda vez que uma mulher decide que a próxima página ela escreve livre.